Para a gente não se perder, a gente está começando com meia hora, exatamente meia hora de atraso. Então, ótimo. Então, agora o Paulo Zoeta deve falar. É isso que está no programa. Paulo Zoeta. Bem, eu intitulei a minha fala A Vida em Rede, Literatura e Figuração da Complexidade. Acho que o que eu vou fazer aqui não é exatamente isso, mas eu procuro aproximar um determinado aspecto da obra do Ottmar, principalmente ligado a uma escrita Humboldtiana, a uma possibilidade de ampliação de pesquisa e inclusive de emprego de determinados métodos, a área de pesquisa literária, a área dos estudos literários. E eu começo com uma citação exatamente do subcapítulo Escrita Humboldtiana, em que o Ottmar diz o seguinte: justamente a lógica relacional introduzida por Humboldt na prática científica, com suas complexas estruturas em rede, que diante do contexto científico e prático atual podem ser relacionadas facilmente com redes de computadores e suas estruturas de comunicação e dados, sugerem um alinhamento do pensamento humboldtiano com estruturas transversais de conhecimento científico imprescindíveis, principalmente no momento atual de uma crescente dissociação em áreas altamente especializadas para enfrentar uma complexidade cada vez maior dos fenômenos e experiências da vida profana. Então, eu vou partir, na verdade, dessa citação aqui do Ottmar em relação ao pensamento do Humboldt, e vou me referir também a uma imagem de pensamento, quase um Denkbild, eu diria, proposto pelo Roland Barthes, e que o Ottmar explora no seu livro Conviventes, que é exatamente a ideia da criação do texto como uma rede, como um tecido, como um Gewebe, né? E que Barthes associa também à teia, não é? A rede construída pela aranha, para nós ficarmos mais uma vez relacionados aqui a um inseto, a um ser não humano que é dotado de vida, sob o ponto de vista de que a rede, ela não é apenas o entrecruzamento de uma série de fios, mas ela é também o produto, inclusive orgânico, né, da criação de material por um ser vivo, e, portanto, confere-se a essa rede uma dimensão concreta de vida, de também autonomia vital, digamos assim, a partir dessa construção ou dessa produção feita a partir da própria aranha, no caso da imagem de uma teia, né, que se assemelha na nossa imagética aqui, tanto ao tecido, né, como esse intercruzamento de fibras, quanto a redes de diversas naturezas, como eu coloquei aqui algumas imagens, ou redes neuronais, ou redes figurativas como nos grafos, hoje tão úteis também para pensarmos determinadas questões teóricas. Isso tudo eu vou, na verdade, associar agora à apresentação de um projeto, de uma prática científica muito concreta, que nós estamos desenvolvendo na Universidade Federal do Paraná, que busca exatamente dar conta da pluralidade da imprensa multilingüe que havia no Brasil, pelo menos entre 1850 e até 1940. Vocês estão vendo aqui imagens de um jornal publicado, 3 jornais publicados no Brasil, um deles em língua árabe, um deles em língua italiana, um deles em língua polonesa, sendo que havia, ao lado desses periódicos, pelo menos mais 250 periódicos de língua alemã e milhares, evidentemente, de jornais em língua portuguesa. A ideia do nosso projeto é possibilitar o acesso a todas as coleções de jornais publicados em língua alemã, já que é um projeto da germanística, e isso de maneira a que nós tenhamos acesso a jornais até hoje completamente desconhecidos e não estudados. O jornal Der Pionier é uma de 250 publicações. O jornal saiu entre 1882 e 1891 em Curitiba,
e conteve uma série, inclusive, de romances de folhetim publicados em língua alemã de procedências diversas, não é? Inclusive textos traduzidos do inglês para o alemão, como um romance norte-americano muito curioso chamado Yankee Jim, que foi publicado, que circulou no Brasil, portanto, de alguma maneira, em língua alemã, em Curitiba, nesse jornal até hoje desconhecido. A ideia do nosso projeto é trazendo uma tecnologia de apresentação de objetos digitais chamada DTA, e eu não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, não é? Possibilitar o acesso aberto em internet ao máximo de coleções possíveis e o mais completas possível, de maneira que também pesquisadores autorizados possam, inclusive, ter acesso aos textos e anotar os textos a partir da seleção de antologias temáticas específicas, fazendo sobre esses textos também anotações que se mantêm gravadas, inclusive gerando novos dados nesse banco de dados e que podem passar a ser, então, pesquisadas também por outros pesquisadores que queiram acesso a esse material. A ideia fundamental aqui seria a de nós termos a possibilidade de, na área de estudos literários, passarmos a frequentar uma quantidade razoável de textos produzidos em língua alemã no Brasil, textos que foram publicados e que circularam em língua alemã no Brasil, mesmo publicados fora do nosso país, e também encontrar referências cruzadas com diversas outras publicações, ou cartas, ou diários, ou manuscritos, tanto de produtores literários, escritores, quanto de difusores culturais de maneira geral, levando-nos a compreender de maneira mais concreta determinadas redes exatamente complexas e relacionais, das quais nós apenas temos vagas intuições e fazemos suposições muito aproximativas. Então, o nosso projeto ele já começou a ser apresentado na internet. Ele está sob esse endereço, Documente UFPR BR, e nós temos alguns exemplares amostrativos. Estou passando aqui algumas imagens mostrando, por exemplo, como é que se tem acesso já a um exemplar do jornal De Pionia, de Curitiba, já com o formato DTA adaptado na nossa universidade por uma equipe de bibliotecárias com alta formação e competência na área também de informática e em diálogo com colegas da informática. Portanto, aqui a gente está, na verdade, praticando também interdisciplinaridade, muito provavelmente transdisciplinaridade, envolvendo pesquisadores de diversas áreas e possibilitando a pesquisadores da área de ciências históricas ou ciências literárias, por exemplo, ter acesso ao texto, né? Encontrar um texto de seu interesse, um texto, por exemplo, aqui sobre escravidão, que é um dos temas que nos interessa difundir de maneira mais ampla, também até pela sua adesão social. Dentro de mais alguns meses, nós esperamos, e isso em diálogo com colegas também na Alemanha, portanto é uma rede de cooperação internacional, o pesquisador vai poder selecionar o texto de seu interesse. Essa seleção gerará um texto novo, que ficará disponível aos demais pesquisadores. Também toda a geração de metadados, ou seja, de informações sobre o documento, será gerada em grande medida de modo automático e a partir de determinados recortes, não é? Por exemplo, literatura de língua alemã produzida no Brasil, nós poderíamos ter o texto acessível a partir de um determinado recorte temático e, para facilitar a vida exatamente de pesquisadores e tornar os textos de fato acessíveis, é importante para nós que esse texto seja transcrito quando o texto for em letra gótica, em Fraktur, né, para o alfabeto latino, já no original alemão. Também a possibilidade de que haja a escolha do texto com tradução para o inglês e também para o português, de modo que nós passemos a ter um volume de dados, não é? Que, no melhor dos mundos, seja acessível a partir de uma tecnologia que possa ser utilizada também, e muito em breve, pela Biblioteca Nacional,
para a maravilhosa hemeroteca que existe lá, com mais de 4.200 jornais em língua portuguesa disponibilizados, mas ainda sem instrumentos de procura eficientes, não é? E cooperativos, sobretudo. Recentemente foi publicado um texto sobre um livro sobre textos inéditos de José de Alencar encontrados num jornal, né? Isso causou uma certa sensação, mas para a gente que trabalha com esse tipo de tecnologia, digamos assim, e de perspectiva, né, da abertura de universos de pesquisa, me parece bastante evidente que nós vamos encontrar milhares de textos, mesmo dos autores canônicos, sem nenhum tipo de apreciação até hoje, e inclusive vamos descobrir que a circulação literária se dava também a partir de muitos autores que nós não canonizamos, né, nas nossas práticas exatamente de pesquisa literária, e que, portanto, poderemos entender os fenômenos literários, a circulação literária, a vida da literatura, a partir de um outro lugar, se tivermos exatamente acesso a essas redes vitais também, que eram as redes da presença da literatura concretamente no dia a dia das pessoas, em milhares de exemplares circulando pelo país, e exatamente desencadeando também debates literários. Mesmo com autores canônicos, eu dou um pequeno exemplo, não é? Nós temos como um dos grandes poetas românticos brasileiros, Álvares de Azevedo. E no necrológio de Álvares de Azevedo foi mencionado como seu grande autor de inspiração Ludwig Uhland, né? Inclusive o próprio Álvares de Azevedo coloca como epígrafe de um dos seus poemas, né, Um Cadáver de Poeta, uma citação do Uhland em português, provavelmente traduzida por ele mesmo, mas isso não sabemos. E não sabemos qual foi o tipo de circulação que o Uhland teve, né, no Brasil, contemporaneamente a Álvares de Azevedo, e qual teria sido a possibilidade, portanto, de adesão da obra de Álvares de Azevedo à obra de Ludwig Uhland já naquela época. Teríamos também questões aqui como, por exemplo, a total ausência, né, de obras de Ludwig Uhland em circulação em língua portuguesa, em tradução hoje no Brasil, o que me parece uma lacuna importante, de modo que o próprio acesso a esses documentos e a essas redes, não é, de trabalho cooperativo, trabalho coletivo e trabalho integrado entre pesquisadores, nos possibilitasse, inclusive, restabelecer um cânone, que não é apenas os dos nossos autores. Eu estou usando aqui cânone de maneira muito neutra, simplesmente procurando destacar o nome daqueles autores que foram mais reveladores e relevantes para o estabelecimento do que a gente entende como literatura brasileira, né? De maneira que, inclusive, nós tenhamos também muitos autores que não são de língua portuguesa, mas que foram fundamentais para a constituição da nossa literatura, por serem as leituras efetivas de referência dos autores brasileiros que nós conhecemos hoje como tais, em via de regra inseridos num sistema literário, como nós costumamos dizer, não é, nacional, sendo que nós desconhecemos em grande medida os sistemas literários em que esses autores de fato estavam imersos. Então, nesse sentido, é que me parece interessante nós termos práticas de desenvolvimento também de métodos e, vamos dizer assim, instrumentos científicos que nos permitam fazer uma ideia mais concreta da literatura, sem que isso invalide de qualquer maneira, não é, práticas hermenêuticas, interpretativas dos textos literários. Isso também é uma prática evidentemente imprescindível na nossa área, mas cada vez mais eu me convenço de ser uma prática tão imprescindível quanto insuficiente, não é, tão necessária quanto insuficiente, do ponto de vista de que essa geração de complexidade a que hoje em dia nos conduzem, inclusive as ferramentas tecnológicas, não é, também pode lançar a nossa área talvez mais para perto justamente de determinadas áreas que têm uma legitimação científica garantida não pela mera reprodução dos seus métodos, não apenas pela legitimação
quantitativa, digamos assim, de experimentos que se reproduzem ou coisas desse gênero, não é? Eu não estou querendo aqui aproximar uma cientificidade da área de estudos literários a uma cientificidade da área de ciências naturais, evidentemente, mas sim um aprofundamento e uma expansão de uma cientificidade dos estudos literários enquanto ciências humanas, enquanto ciências que estão em diálogo com a antropologia, com a história, com a sociologia, com diversas outras ciências humanas com as quais a literatura tão pouco estabelece, a meu ver, um diálogo hoje em dia satisfatório. E dou um exemplo muito breve aqui para isso que talvez seja justamente também uma decorrência metodológica muito concreta do pensamento do Ottmar Ette, né? Eu dialogo agora com o Tobias Kraft, no sentido de que, por exemplo, na área de germanística, né, que está num outro lugar que não a Alemanha, também haja o privilegiamento de determinadas questões vinculadas à língua alemã que sejam de interesse desse lugar em que a germanística se encontra, o Brasil, a América Latina, com uma contribuição única que essa disciplina pode dar, transformando-se exatamente pela dinâmica de movimento que ela vivencia ao ser exercida no Brasil, por pessoas que falam alemão muitas vezes como língua estrangeira, que têm um olhar também sobre a literatura alemã e sobre a sua literatura local, que, de qualquer modo, está em movimento também do ponto de vista da reflexão que desenvolve. E gostaria de colocar um dado que, coincidentemente, tem a ver com Alexander von Humboldt, mas talvez não tão coincidentemente assim. Porque é conhecida de todos nós a proximidade entre dois textos muito conhecidos, tanto da literatura alemã quanto da literatura brasileira, que é o Navio Negreiro do Castro Alves e das Sklavenschiff, exatamente do Heinrich Heine, que era um autor que tinha uma recepção muito grande aqui no Brasil, muitas vezes por língua francesa, mas não só. É muito curioso que Alexander von Humboldt, no seu ensaio político sobre a ilha de Cuba, não é, tenha uma nota de rodapé que se segue a uma consideração que Humboldt faz justamente sobre a necessidade de um uso correto da língua para se referir à inumanidade em que consiste a própria escravidão. Humboldt diz que é profanar as nobres artes do entendimento e da imaginação, utilizar-se da linguagem com comparações ilusórias ou com sofismas capciosos, justamente ao tentar se justificar a prática da escravidão. E Humboldt, então, pede que justamente essas comparações, esses artifícios da linguagem e essa impaciência desdenhosa com que se rechaça como quimérica a esperança de uma abolição gradual da escravidão, são armas inúteis no tempo em que vivemos. Ou seja, uma espécie de condenação a um uso, vamos chamar assim, literário, criativo da língua, que procura burlar a necessidade iminente de se apagar a escravidão como prática humana naquele tempo que exatamente se deixava iluminar por princípios de humanidade, de direitos humanos e assim por diante. O mais curioso é que a nota que segue a esse trecho, não é? Em que Humboldt condena de maneira inequívoca a escravidão, vai nos remeter, a partir do momento em que ele menciona também o navio negreiro, exatamente a um testemunho dado por alguém que estava sendo julgado por seus crimes de excessos de inumanidade, ou de desumanidade, no tratamento de escravos durante a comercialização de escravos nos navios negreiros. E Humboldt simplesmente diz o seguinte, ele cita como exemplo desse uso negativo de uma linguagem criativa, feita agora num contexto de testemunho, o depoimento dado por esse criminoso, digamos assim, que está sendo julgado, e que diz o seguinte: se azota a los esclavos,
decía uno de los testigos de la sumaria del Parlamento de 1789, para hacerlos danzar sobre el puente de un buque negrero, y se les fuerza a cantar en coro, Messe, Messe, ma querida, que alegremente se vive entre los blancos, esto solo prueba los cuidados que los tomamos por la salud de los hombres. Em Humboldt, nessa nota de rodapé, exatamente a situação central explorada por Heine no seu Sklavenschiff, em que essa prática médica, digamos assim, de forçar os negros a dançar sobre o convés, aparece como uma prática humanitária para que eles não morressem em grande quantidade durante a viagem, mas também revelada na sua ambivalência, evidentemente, pelo Heine, já que a finalidade última dessa prática era exatamente a de que a carga chegasse em número maior no Rio de Janeiro, né, para que então houvesse ganhos maiores por parte do sobrecarga Münher van Koek, que é o comerciante de escravos mencionados por Heine. É muito curioso que o poema se desenvolve, né, a partir daí, inclusive com a figuração poética também dessa dimensão presente na nota de Humboldt, Make, Make, ma querida, né, ou Messe, Messe, ma querida, uma espécie de canto que é quase uma onomatopeia, digamos assim, da própria dança e do tilintar das correntes dos escravos, não é? Algo que o nosso próprio Augusto Maia também procura reconstruir, não é? A partir das onomatopeias criadas pelo próprio Heine, né? Schneiderdenken Dildedumdai, Tataratai Dederendem, né? Na tradução brasileira, um aspecto que é também profundamente explorado depois por Castro Alves, né, que não tem o mesmo recurso literário onomatopaico, mas que justamente concentra a sua possibilidade de figuração poética na representação sonora também da dança tétrica dos negros, não é? Que fazem tilintar as suas correntes, e que justamente encontra-se aí um gesto, portanto, de profunda inumanidade. É muito curioso a gente imaginar que nessa rede de relações que a gente vê aqui, nós poderíamos ainda expandi-la, por exemplo, para Machado de Assis, que também na sua própria produção poética, não é, em Memorial de Aires, vai se remeter mais uma vez aos versos de Heine no Navio Negreiro, perpetuando, estendendo, não é, tornando mais ampla essa rede de relações possíveis, não é? Portanto, a gente estende para além da mera comparação entre os dois poemas, os ecos disso tudo, e de maneira que a gente também vá se lembrar de que nas Memórias Póstumas de Brás Cubas nós temos uma peça central sobre a reflexão em torno da escravidão no país. Eu gostaria de estender essa rede, então, voltando ao meu ponto de partida, lembrando que seria muito curioso para nós pensarmos, inclusive, o papel das comunidades de língua alemã presentes no Brasil e debatendo essas questões de maneira muito intensa no século XIX, principalmente nas décadas de 60, 70 e 80, inclusive com uma produção literária tal como a de Ernesto Niemeyer, um parente distante de Oscar Niemeyer, inclusive, né, que escreveu vários poemas, publicou inclusive muitos em jornais, mas também em livros, como essas Lieder aus dem Palmenland, né, as suas canções do País das Palmeiras. Entre os seus vários poemas, um poema chamado Die Negerin, né, publicado justamente em 1888, no ano da abolição da escravatura no Brasil, né, um poema que eu simplesmente mostro aqui a vocês e que eu suponho, mas não sei ainda, tenha sido publicado também na imprensa de língua alemã, muito provavelmente ao lado de diversos outros poemas. Como o nosso projeto está bastante no começo, não é? Eu venho apenas esboçar aqui uma possibilidade de pesquisa
para os colegas da germanística no Brasil, mas também para além deles os pesquisadores em literatura, que é o acesso a um corpus de textos em língua alemã que constituíram também o nosso repertório literário de maneira muito intensa, e especificamente sobre a questão da escravidão ao longo do século XIX. É muito curioso a gente imaginar que alguns números nós já conhecemos, por exemplo, a circulação de centenas de romances de folhetim, né, em vários desses jornais que circularam, dos quais também nós não temos notícia, né, e esperamos muito em breve poder apresentar esses dados e, a partir dessas nossas redes, né, incrementar uma pesquisa que é uma pesquisa sobre uma literatura em movimento, uma literatura que está para além dos limites nacionais e que me parece ser, aqui nesse caso pessoal, né, no diálogo com o Otto Maete, uma consequência muito concreta do diálogo que nós vimos tendo já há cerca aí de uma década, né? O Gerson certamente vai complementar outros aspectos, mas vamos ver, né? Tá. Muito obrigado.